Sim. E Fala aí o que significa RENAF, por RENAF é a favor. Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, né? A coordenadora Pronto. atual da RENAF é Mãe Nilce de Ansan, Babadiba de Iemanjá. Então, eles são integrantes da RENAF há muito tempo, porque antes quem coordenava era o Gamarmo, mas o Gamarmo faleceu e Sim. eles assumiram a coordenação da RENAF. E aí, quer dizer assim, que os terreiros vêm há muito tempo discutindo saúde no sistema, né? Tentando melhorar Sim. a atenção à saúde no sistema a partir de outras perspectivas. Então, por exemplo, com relação ao HIV, os terreiros trabalharam muito, fizeram muitas ações, né? E em São Paulo, por exemplo, tem um comitê também relacionado a isso, que é coordenado por Pai Celso. Então, tem uma história de atuação dos terreiros de candomblé junto ao sistema oficial de saúde já há algum tempo, né? E aí, por conta disso, em Salvador também a gente vem, né? Inclusive, Macota Valdina, ela era do Conselho Municipal de Saúde de Salvador, foi do Conselho Estadual de Saúde, e outras representações de terreiros também participam e participaram da construção da saúde pública em Salvador. Sim. E aí, assim, com relação à Covid, eu faço parte do Comitê Comunitário de Salvador, de enfrentamento à Covid nos Sim. bairros populares, comitê virtual, né? Nesse momento, inclusive, eles estão reunidos em outro espaço, sair de lá para vir para cá, discutindo com o poder público algumas medidas, né, para enfrentar essa pandemia. E faço parte do comitê daqui da UFRB, da universidade. Coordeno o comitê Sim. Nossa. de combate à Covid aqui pela universidade também, aqui no Recôncavo. E aí eu pensei, pô, a gente deveria desenvolver alguma ação relacionada aos terreiros e à Covid, porque no início dessa pandemia, dizia-se muito que as principais vítimas, né, mais vulneráveis seriam as pessoas mais velhas, idosos, deveriam ter mais cuidado, ficar mais isolado, né, uma proteção maior por conta da vulnerabilidade. E aí a gente pensa, pô, os terreiros têm nossos idosos, nossos mais velhos, nossas mais velhas, que precisam, né, desse conhecimento, dessas Uhum. informações e de estarem protegidos e protegidas, né? Então, conversando Lógico. com alguns amigos e amigas, a gente começou a conversar e foi ampliando esse interesse, né, das pessoas em discutir essa situação. Eu aí falei com algumas pessoas, através do Zap mesmo, né? O que vocês acham da gente Sim. discutir, conversar? E um foi passando para o outro, porque tem muita gente que é de terreiro de candomblé e que é profissional de saúde, trabalha no sistema oficial de saúde, né? Sim. Nós temos médicos, psicólogos, enfermeiras, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionista, muitos profissionais de saúde que são também do axé, né? E aí essas pessoas, uma Sim. foi falando para a outra e o grupo foi crescendo. Nós temos agora 47 pessoas no grupo do Zap, que são profissionais de saúde e são de axé, de diferentes terreiros De axé. de Salvador. E aí a gente começou a pensar o que poderíamos fazer. Cada um trabalha num lugar diferente. Tem gente trabalhando em Sim. hospital, clínica, postos de saúde, distrito sanitário, clínicas particulares, em vários. Tem gente que trabalha em vários municípios, inclusive, né? E diferentes áreas da Sim. saúde. E aí a gente fez uma reunião com esse grupo e o grupo sugeriu que a gente continuasse, né? E que pensássemos realmente no que fazer com relação aos idosos. Esse pensamento, essa discussão foi se ampliando, porque depois as pessoas falavam, mas a gente não tem só idoso no terreiro, tem as pessoas que ficam circulando, que cuidam desses idosos. Então, acho que a gente deveria fazer uma ação voltada para o terreiro, né? Para os terreiros, não só Sim. para a comunidade que está ali no terreiro, não só para os idosos, mas que com atenção também aos idosos. Aí foi isso, a gente foi crescendo e como cada um de nós tem uma profissão na saúde, né, específica, cada um foi pensando uma área, uma coisa, né? E aí eu sugeri que fosse Sim. criado, que aquele ali se tornasse um comitê comunitário de combate à Covid nos terreiros. E as pessoas aceitaram, acataram, e a gente foi trabalhando nesse sentido, né? Temos trabalhado nesse sentido de E aí o comitê é o comitê.
De Salvador, é É, só de Salvador, só os Salvador. terreiros que estão aqui em Salvador, Salvador. por enquanto só. Porque não dá, né? E aí, Denise, aí você fala um pouquinho. Já tem um objetivo específico? O comitê de terreiros, né, vai atuar especificamente na fiscalização do atendimento. Por que eu digo isso? Porque, olha só, eu estava lendo no Conselho Municipal, o Conselho Nacional de Saúde, e tem algumas recomendações, né? Você já deve saber que você é na área, então está por dentro. Eu, como não sou da área, eu fui pesquisar algumas coisas, né? Sempre leio, mas eu fui pesquisar isso especificamente. E uma das recomendações que o Conselho Nacional de Saúde traz, manda também para as secretarias estaduais, para os municipais, né? Para os conselhos também, que é o seguinte, eu até vou ler aqui para você, só para a gente pegar o fio da meada. É o Ministério da Saúde, às secretarias estaduais e municipais de saúde e aos conselhos de saúde dos estados e municípios, que oriente os profissionais de saúde de atenção, que oriente os profissionais dos serviços de atenção à saúde, incluindo gestores, prestadores de serviços, profissionais de saúde, das seguintes estratégias. São várias estratégias, mas eu vou ler só uma. Que a atuação deve ser realizada de maneira antirracista em todo manejo com os pacientes em situação de vulnerabilidade, como aí diz quem são essa população, tá? A população negra, né? Quilombos e terreiros estão incluídos também dentro do trato da pandemia do Covid-19 e outros, né? Então, essa recomendação do Conselho manda para todos os estados e municípios que esses profissionais que vão cuidar dessas pessoas, especificamente as pessoas de vulnerabilidade, que somos a população negra, somos o nosso povo, que tem que ter esse cuidado. E a gente sabe que não é bem por aí, né? A gente sabe que desde o porteiro até o médico, a gente sofre discriminação por ser mulher, por ser negra, por ser de terreiro. Se chegar lá com roupa branca, né? Porque está em obrigação, mas né, sentiu alguma coisa sobre o Covid, vai no médico. Chega lá toda de branco, o tratamento já é, É. né? E, então, eu li aqui essa recomendação só para saber se o comitê de Salvador, né, esse comitê específico que foi criado agora, está atrelado a essas recomendações, tá? Vamos dizer assim, está ligado nessas recomendações para poder a gente se preparar para ir para o embate? É mais ou menos assim a Com pergunta. certeza, a gente tem discutido tudo isso no comitê, né? A gente Sim, tem como princípio a própria política que foi aprovada em 2009, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra. Existe uma política que não é implementada sim, rigorosamente nem pelo Estado, nem pelo município, bem assim incipiente, né, em algumas ações, mas existe uma política e a gente tem que lutar para que ela seja implementada. E uma das marcas dessa experimentado. política é exatamente o reconhecimento do racismo, né? A política fala, é uma política do SUS, onde o SUS, o Ministério, assume que existe racismo no sistema e que devem ser feitas ações para o combate. Por isso que vem essa recomendação aí. Hum, Se não tivesse racismo, se a gente fosse, se nós não fôssemos mal atendidos, não tinha razão para ter essa recomendação, né? É uma com recomendação que chama certeza. atenção. Olha, vocês têm que atender e tratar bem. Quer dizer, lógico, É, não precisava ter esse chamado, principalmente as mulheres negras. Por quê? Porque não é bem assim, né? E a gente tem assistido como a população uhum, indígena também vem sendo tratada, maltratada, sim, né? Existe muita discriminação e muito desconhecimento do que é ser indígena nesse país, os povos originários. Então, assim, é aquela coisa, se você mora na cidade, se você tem carro, se você veste calça jeans, as pessoas acham que você não é indígena. Portanto, você não é. Tem celular, é não é indígena, indígena. é uma loucura. Quer dizer, aí você perde todo o direito, enquanto indígena, de ser atendido como pessoa indígena, né? De uma certa forma, de ser considerada Sim, a sua identidade. Então, é uma violência. E no que se refere à população negra, também é a mesma coisa, né? Porque a gente tem profissionais de saúde
excelentes, que a gente não pode dizer que todos são iguais, mas a gente tem relatos Sim. acumulados de situações de humilhação, de violência, de discriminação, que tem a ver com racismo, né? Com discriminação racial. Se não fosse assim, não era necessário a gente chamar a atenção disso, ter esse recado que o Ministério da Saúde está Esse dando recado. atenção. É realmente muito difícil. Mas no comitê, a gente dividiu o comitê em comissões, em grupos de trabalho, né? Porque a gente se Sim. subdividiu para poder atuar em várias direções, né? Então, a gente tem uma comissão, que é a Comissão de Comunicação, que é exatamente formada por pessoas que conhecem melhor esse meio, assim como você, o meio da comunicação, as Uhum. mídias, né? As possibilidades da gente poder divulgar e chegar até a população, principalmente dessa forma que a gente tem atuado, né? Online, né? Com os recursos que a gente tem para chegar e com o isolamento, é através dessas mídias, dessas tecnologias. Então, a gente tem um GT de comunicação dentro do comitê, se preocupando em transformar as informações e tudo que a população de terreiro precisa saber em instrumentos, em objetos que se comuniquem, né, Sim. com essas pessoas, que a comunicação chegue. Então, a gente tem um outro GT, que é um GT de educação e saúde. Então, tem pessoas nesse grupo que estão pensando materiais educativos, cartilhas, vídeos, podcasts, rádio, é, programas também de TV, pensando nessa linguagem, no que deve ser informado, no material que deve chegar, na Sim. qualidade desse material, que tenha uma linguagem que dialogue com as comunidades de terreiro, né? Então, é um material de educação em saúde e de informação também. Esse grupo pensa nisso. Tem um outro grupo, uma outra comissão, que é de atenção, que aí é para pensar exatamente isso que você traz. Temos pensado os atendimentos. Como orientar a Sim. população de terreiro para o atendimento no sistema oficial de saúde, né? A Comissão de Educação em Saúde, por exemplo, pesquisou ervas, recomendações do que seria bom para aumentar a imunidade, o que seria bom fazer dentro dos conhecimentos e saberes que as religiões de matriz africana têm. Então, a gente fez uma cartilha toda consultada com os IAs, os babás, Sim. foram dizendo o que é melhor de utilizar como chá, como banho, como alimento nesse momento, né, para fortalecer o sistema imunológico. E aí a gente fez a cartilha. O outro grupo de atenção à saúde, que é o grupo que está pensando o atendimento, como poderá ser feito o atendimento, a gente está organizando os atendimentos para serem feitos dessa forma remota, atendimento online, teleatendimentos. Sim. E aí essa estratégia ainda está sendo montada para que E aí, Denise, tem uma pergunta aqui. Segure aqui essa estratégia que está sendo montada. Segure aí, ó. Rita está perguntando se dentro do comitê tem trabalhado com a questão dos terreiros que não estão respeitando as orientações de proteção aos filhos de santo e continuam fazendo festas e rituais. Se o comitê também tem algum GT ou tem algum direcionamento para essa questão que Rita traz aqui. Rita está aqui fazendo essa pergunta para você, viu? Esse direcionamento tem sim, a gente tá fazendo orientações e chamando atenção, né? Porque Sim, cada casa é uma casa, cada casa tem suas lideranças, sua comunidade. A gente fala de uma forma geral, de um modo geral, né? De respeitar o distanciamento, todas aquelas orientações que a Organização Mundial de Saúde tem feito. A gente tem feito também, seguindo essas orientações, sabendo que cada casa tem sua liderança e suas orientações são individualizadas. Mas o que é do geral, a gente tem tentado passar através dessas informações, né? Através sim. de lives, das pessoas estão fazendo programas, cards, falando sobre isso, que é a forma de chegar até as comunidades, né? Até as pessoas.
Isso. Sim. E aí também tem aqui outra pergunta também, antes de você falar de todos os grupos de trabalho que tem dentro do comitê, né? Porque assim, as pessoas estão perguntando para não se passar, porque essa Tá bom, ferramenta tá aqui bom. também é difícil de lidar, né? É bom que E facilita. aí, gente, vão colocando a pergunta aqui visível, porque eu sou meia tantã aqui nesse negócio. A pergunta apareceu aqui, mas ela sumiu. Rita também estava. Ah, ela está perguntando aonde encontrar a cartilha. Se a cartilha já está liberada para todo mundo ou é só no grupo que está circulando? Já está Tá liberado? liberado. A gente transformou a cartilha em cards e está sendo Sim. divulgado Ah, no massa. Instagram e no Facebook do comitê. Foi criado um Instagram. Do É. comitê. Aí a gente porque a gente percebeu que não ia dar para imprimir cartilhas, distribuir manual Não, nesse momento. não tem A gente como. tem que utilizar os recursos que a gente tem através do Zap, através do Facebook, através do Instagram. Então a gente está socializando, né, através dessas postagens. E aí a cartilha já está circulando alguns materiais, né? É só entrar no Pronto. Instagram do comitê. Do comitê. Então é isso, Rita. Entra lá, Pronto, segue o comitê que você vai acompanhar todas as informações, né? Sobre tudo que estiver acontecendo vai estar no comitê. exato. E aí, esses GTs, eles já estão trabalhando, Isso. né? Você estava falando mais do GT, você falou comunicação, vários. E aí você parou em um porque eu tive que fazer a pergunta de Então, Rita. Esses GTs todos já estão em funcionamento. exato. Comunicação que está bolando agora, a gente está querendo criar uma rádio online para chegar às pessoas de terreiro através do celular, né? As programas. Sim, E aí a gente vai estar nesses programas levando essas informações todas que Rita está perguntando aí, trocando informações também que as pessoas sim. podem perguntar. A rádio ela está sendo organizada ainda, não está pronta. A gente já tem um elenco de temas que serão trabalhados, podcast que a gente vai fazer e o pessoal de Sim. comunicação está bolando. É Essas rádios são as rádios comunitárias, vai para as rádios comunitárias, né, É, Denise? Que, por exemplo, eu moro aqui no Engenho Velho da Federação, tem uma rádio comunitária. Eu acho que seria bom colocar nas rádios rádio de comunitárias, né? poste, rádio que tem esses rádio Isso, comunitária e através do Zap também os programas, né, vão chegar para as pessoas de um modo geral, na casa das pessoas, nos terreiros. Tem uma comissão também de sim, educação, como eu falei, que está bolando material educativo e está produzindo os cards, as cartilhas. Tem a comissão de atenção, pensando no atendimento, como atender, esse atendimento, teleatendimento, atendimento online. Esse atendimento vai ser feito, a gente está com um projeto já quase pronto, que vai ser feito através de profissionais e estudantes, né, daqui da UFRB, de outras universidades, estudantes da área da saúde. uhum, Então, a gente vai ter diariamente estudantes que vão estar atendendo as ligações e orientando as pessoas onde elas devem procurar, quem elas devem procurar, encaminhando, né? Estudante de medicina, nutrição, psicologia, sim, enfermagem, fisioterapia, né? Então tem a UFRB e outras universidades que os estudantes vão ser selecionados para fazer isso, teleorientação, num modelo parecido com o que o Ministério desenvolveu do telecoronavírus e do Fale com a Parteira, que é utilizado também o pessoal sim. da Universidade Estadual de Feira de Santana, né? Tem feito essa experiência muito positiva de orientar as mulheres nesse momento, as mulheres que estão grávidas. Então, a gente vai estar treinando esses estudantes, supervisionando, nós profissionais, supervisionando os estudantes para essa teleorientação, que é a forma que a gente Sim. encontrou de prestar algum tipo de atendimento à distância. E também tem a comissão de projetos e de assistência social, assistência como um todo, né? E aí nessa comissão é que estão as campanhas, o pessoal está pensando, bolando, então, para doação de alimentos, cesta básica, kit de higiene. Sim, importante. E a gente já conseguiu um recurso e vamos estar comprando cestas e distribuindo provavelmente logo após o lançamento e kit de higiene.